Olá, eu sou o Rodrigo Pocente, Head de Fundos Imobiliários do Fator. Estamos aqui hoje para falar dos acontecimentos de julho de 2024. Em julho de 2024, o VRTA11 distribuiu 90 centavos por cota, perfazendo aí um dividend yield de 1% no mês. Atualmente a gente possui 63%, de 63 centavos por cota de reserva e a gente finalizou o mês de julho com 60 milhões de caixa. Esse caixa vai ser destinado não só para pagamento de dividendo, mas também para alocação em algumas operações que estão aqui em pipeline. Uma movimentação pequena no mês, a gente vendeu um pedacinho da operação do CRI de Lar Cooperativa, na linha aí da gente fazer a oxigenação da carteira de maneira consistente, de maneira que a gente consiga gerar aí algum lucro. O mercado não está tão aquecido, então a gente faz aí vendas pontuais do que a gente consegue fazer. No mês de abril, a gente teve o evento de inadimplência do CRI Vibra. Esse CRI é um CRI que a gente tem uma posição muito pequena, gerou bastante notícia, gerou bastante repercussão, mas para nós, da nossa carteira, é importante ressaltar, é um CRI muito pequeno, a gente tem 1,3 milhões só de posição nesse CRI, é um CRI muito antigo, foi feito ali em 2012, 2013, a gente já colocou esse CRI em PDD, então ele já não prejudica a nossa carteira, então, e obviamente a gente está aí tomando as medidas cabíveis aí para reaver o pagamento dessas parcelas inadimplentes. Comentei então que a gente pagou 90 centavos por cota, perfazendo aí o dividend yield de 1%. Esse dividend yield de 1% em relação à CDI, fazendo gross-up de imposto, a gente tem aí um patamar de quase 130% de CDI, 129,85%. A cota patrimonial finalizou o mês aí em R$ 91,31. E a cota a mercado finalizou o mês em R$ 89,89. No mercado secundário, a gente teve uma liquidez aí ao longo do mês de um pouco mais de 36 milhões, já está recuperando um pouquinho mais o patamar que a gente tinha de liquidez anteriormente. Falando aí de diversificação da carteira, só reforçando a nossa tese de diversificação, né? A gente, apesar de ser um fundo imobiliário, a gente tem uma diversificação muito importante em setores diferentes da economia, né? Então, não só construção civil ou operações ligadas ao mercado imobiliário, a gente também tem diversos outros setores aí, como um componente de diversificação de crédito. A gente também busca trabalhar com diversas securitizadoras, também para gerar uma diversificação aqui para mitigação de risco operacional. Falando um pouco da carteira, a gente tem feito esse movimento de fazer operações em IPCA, né, majoritariamente em IPCA, para estar também mais adequado aí ao nosso benchmark, que é IPCA mais 6. Então, hoje, dos CRIs em carteira, a gente tem mais de 97% dos CRIs em IPCA e alguma coisinha em CDI e IGPM. Tipos de ativo, a gente está hoje com 11% em fundos imobiliários, 4% em caixa e o restante todo, os 85% restantes, em CRIs. Falando do que a gente tem hoje de carteira de CRI, como eu disse, majoritariamente em IPCA, e a nossa taxa de aquisição média já supera aí os 7%. Estamos falando aí de IPCA mais 7,26 é o nosso carrego médio da carteira de CRIs atrelados a IPCA. O pouquinho que a gente tem em CDI, 1% da carteira, a gente tem um carrego médio aí de aquisição de CDI mais 3. Estamos falando hoje que a carteira tem um prazo médio, né, de 4,79 anos. Ter um prazo médio longo não é um problema para nós, visto que a gente não sofre resgate, a gente não tem eventos de liquidez dentro da carteira, então a gente pode manter um prazo longo sem necessidade de geração de caixa. Esse é o gráfico que a gente mostra todo mês, o importante é que a gente deixar claro como é que a cota a mercado pode influenciar no seu resultado futuro. Você, cotista, que comprou o VRTA a R$ 89,00, por exemplo, por esse gráfico de sensibilidade, você tem um potencial de retorno sobre a carteira de 9,68 mais IPCA. Então, é uma forma de você analisar o quão descontado está a carteira, o quão oportunística é a entrada no fundo. A gente está falando hoje que
a cota está girando por volta de R$ 89, com R$ 89 você tem 9,68 mais IPCA de retorno, sendo que a nossa NTNB está por volta de 6, então estamos falando aí de 360 bases, né, 3,6% de spread, por uma carteira bem diversificada, por uma carteira com um risco de crédito retorno bem adequado. Então, a gente tem hoje uma carteira, uma característica muito high grade para um retorno muito adequado com esse nível de preço aí a mercado. Bom, falando um pouquinho aí de mercados e tendências, a inflação continuou no campo positivo, o IPCA divulgado aí referente a junho foi de 0,21%, o índice apresentou aí uma desaceleração, né, frente aí ao mês anterior, mas ainda é considerado relativamente baixo e impacta diretamente aí a remuneração dos nossos CRIs, tá? Então, a maioria dos nossos CRIs são indexados em IPCA, o que eu comentei há pouco, a defasagem aí de indexação é por volta de 2 a 3 meses, majoritariamente em 2 meses, então o IPCA divulgado em junho vai impactar diretamente a nossa carteira de agosto, majoritariamente a nossa carteira de agosto. Tá? É importante a gente ter essa relação em mente, porque os nossos dividendos vão variando aí de acordo basicamente com a parte de inflação, de acordo com o IPCA. O cenário atual demonstra que a inflação está sendo acompanhada de perto e que os próximos cortes dependerão da evolução da dinâmica inflacionária. Particularmente para o universo de fundos imobiliários, essa notícia é importante, dado que existe uma correlação enorme entre taxa básica de juros, a expansão do mercado de fundos imobiliários. Com taxas de juros mais baixas, os fundos imobiliários passam a ser mais atraentes aí para investidores. Tá? Então, por esse mês é isso, espero que tenham gostado e até a próxima. Um abraço.